Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Estamos ao vivo, pontualmente, 10 da noite em São Paulo. Programa Na Sua Opinião. E, como sempre, um tema polêmico. Hoje nós vamos falar sobre a violência cometida contra esse jovem congolês na cidade do Rio de Janeiro. Não só esse caso, mas principalmente esse caso. Porque é uma atitude, infelizmente, recorrente aqui no Brasil. Não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro caso. E nós esperamos que seja o último caso. Porque é uma coisa inexplicável. Realmente é uma atitude assim que não dá para se imaginar como um ser humano é capaz de cometer um ato tão brutal. Não, né? No caso do jovem congolês foram 3 homens. Um começou, o outro veio depois, e com pauladas e etc. A violência foi tão grande, é tão condenável esse ato, que a gente imagina como é que um ser humano pode matar paulado um outro ser humano. Numa discussão que, por mais séria que ela fosse, por mais importante que ela fosse, como um ser humano mata a paulada outro semelhante? Não existe justificativa, não existe nada que a gente possa sequer atenuar essa conduta tão brutal. É uma conduta condenável. Às vezes as pessoas falam, não, mas no calor de uma discussão, se a pessoa está armada, aí também vai aquele problema, né? Se fala muito da arma de fogo. Ali foi a paulada e pancada. Quer dizer, o problema maior está no ser humano. Nós temos convidados especialistas aqui na área que vão falar sobre isso, mas o problema maior está do ser humano. Porque se você... O único motivo que poderia se justificar em tese uma morte é se a pessoa vem armada, você está armado também, e ali é um ou outro, você vai se defender. Mas matar um semelhante a paulada por uma discussão envolvendo ali uma prestação de serviço, o pagamento de uma diária, 2 diárias, por mais importante, por mais relevante que fosse o assunto, nada justifica essa atitude. E nós vamos falar também sobre um outro caso, que é de um oficial da Marinha, se não me engano, um sargento da Marinha, na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que ele atirou e acabou matando o vizinho, porque ele alega que confundiu o vizinho com um assaltante, ele armado, e ele acabou disparando e matou o vizinho dele, pai de família, etc. Quer dizer, é aquela história da violência, né? A violência vai ganhando uma proporção enorme, todo mundo vai se envolvendo cada vez mais e sempre existe o motivo, sempre existe assim a faísquinha que dá origem a tudo isso. Mas nós queremos saber sua opinião. Nesse caso do jovem congolês que foi morto no Rio de Janeiro, eu queria saber o que você pensa do assunto. A enquete é a seguinte: será que a violência nesse caso específico, sobre o jovem congolês, cometida lá no Rio de Janeiro, foi em função da cor dele e por ele ser imigrante? Você acredita isso? Você acredita que ela foi cometida porque ele era um congolês, um imigrante que estava aqui, ele veio refugiado, se não me engano, ele já estava aqui no Brasil há cerca de 9 ou 10 anos, mas ele era um refugiado, estava aqui no Brasil, trabalhando, negro, congolês. Você acredita que foi em função disso ou não? Um exemplo, você acredita que se fosse essa mesma situação envolvendo um brasileiro que não fosse negro, aconteceria a mesma coisa? Será que se fosse um brasileiro branco que fosse lá discutir com o dono do quiosque lá sobre um dinheiro que ele não recebeu, aconteceria a mesma coisa ou não? Essa é a nossa pergunta e você já pode participar. Você já pode acessar o nosso Instagram, daqui a pouquinho já está aí na tela, Programa Na Sua Opinião, e você pode votar. Daqui a pouquinho nós já vamos dar as parciais. E se você preferir, você pode participar também ao vivo. Anote aí o telefone, operadora 11 3577 3848. 3577 3848, se você quiser participar ao vivo. E também lembrando, você pode acompanhar a nossa programação pelo nosso canal no YouTube, tá lá, Programa Na Sua Opinião. Nesse canal no YouTube você encontra a programação ao vivo, essa que nós estamos transmitindo agora ao vivo, e também todos os programas já veiculados. Programa Na Sua Opinião.
E lembrando também do nosso aplicativo. Se você, de repente, está em algum lugar que a televisão não chega, você não consegue captar a imagem da televisão, se você tiver o aplicativo da Rede Mundial, tá lá, né? Aplicativo Rede Mundial, você baixa, ele é gratuito, você não paga nada e você pode assistir pelo smartphone, pelo seu Android, 24 horas por dia, a programação da Igreja Mundial do Poder de Deus, sem custo nenhum. Então, já comece a ligar para cá, mandar sua mensagem no Instagram, a sua opinião é sempre muito importante para nós. E a pergunta qual que é? A violência cometida contra esse jovem congolês no Rio de Janeiro, que acabou, infelizmente, provocando a morte dele, se deu em função da raça dele, da cor da pele dele, por ele ser negro e por ser um imigrante congolês, ou não? Isso aconteceria também se ele fosse brasileiro e não tivesse a pele negra, não fosse da raça negra. Vote agora, a sua opinião é muito importante para nós. E eu já gostaria, daqui a pouquinho a gente vai chamar a nossa matéria-tema, mas eu já vou agora apresentar os nossos convidados, depois a gente vai com a matéria e voltamos com a opinião deles. É com enorme prazer que essa noite nós recebemos o doutor Alexandre Bez, ele é psicólogo, escritor e especialista em saúde mental. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite, prazer recebê-lo aqui. Pastor, eu que agradeço aqui, que esse seu programa, com a sua capacidade, com a sua coordenação, tenha sempre esse sucesso e essas informações importantes. Agradeço, cumprimento os convidados também, obrigado. Muito obrigado, doutor. Temos também a doutora Andréa de Castro, ela é advogada especialista em direitos humanos. Doutora, muito obrigado por ter aceito o convite, é um prazer receber a senhora aqui. Pastor, o prazer é meu, cumprimento o colega aqui e quero dizer que é muito importante tratar desse tema e ter um canal de TV, um canal com uma rede social aberta para discutir e questionar um fato tão relevante é de suma importância. Muito obrigada. Rivânia, boa noite, prazer recebê-la aqui novamente. Boa noite, doutor. Boa noite aos convidados, a você que nos acompanha. E claro, mais do que acompanhar, doutor, reforçamos o convite para as pessoas participarem. Liga para cá, deixa sua opinião. Estou aqui com o celular, o Instagram já está aberto. Vote, participe. Vai dar o que falar, porque o assunto é muito importante, doutor Denis. Na semana passada, nós falamos sobre a vacinação em crianças, né, em menores de idade. Bateu o recorde aqui, né? Foi. Instagram, de chamadas. Foi um assunto bem polêmico e você participou. Então não deixe de fazer isso essa semana também. Nós sabemos que não há divergência, todos condenam a atitude, né? Todos condenam. Mas a nossa dúvida é, será que aconteceu só por ele ser congolês, imigrante negro ou não? Essa é a pergunta que nós queremos passar ao nosso telespectador. Se a matéria estiver no ponto, vamos rodar e voltamos já com a participação e opinião dos nossos convidados. Os índices de violência no Brasil são assustadores, com uma taxa de homicídio 30 vezes maior que na Europa, de acordo com o Atlas da Violência. Só na última década, 553 mil brasileiros perderam a vida por morte violenta. Ainda de acordo com o Atlas, negros têm mais que o dobro de chances de serem assassinados no Brasil. Recentemente, pudemos acompanhar o caso do jovem congolês Moise Kabagambe, de 24 anos. Ele foi espancado até a morte em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após cobrar R$200 de diárias não pagas pelo seu trabalho. Outro caso, também recente, em São Gonçalo, município regional do Rio de Janeiro, é do sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra, que foi preso em flagrante após atirar 3 vezes e matar um vizinho. Durval Teófilo Filho, de 38 anos, chegava em casa do trabalho quando foi atingido. O homem, que é negro, foi morto após Bezerra achar que se tratava de um assaltante. A família de Durval afirma que trata-se de caso de racismo. Sabe que quanto mais a gente vê, pelo menos no meu caso, quanto mais vejo essa imagem, não é que a gente se acostuma, não. Para mim, cria uma revolta maior ainda. A gente vê uma situação dessa acontecendo no Brasil. Em todo lugar é condenável, mas no Brasil, ser humano matando outra paulada por uma discussão de diária, de pagamento de diária de trabalho. E não foi um nem dois, foram 3.
3 pessoas envolvidas que já estão presas, os 3 estão presos e vão sofrer, lógico, as punições legais aí, a esse ato tão condenável, mas não adianta. Parece que se a gente vê 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes essa imagem, isso daí vai tocar cada vez mais fundo aqui no nosso coração, os nossos sentimentos aí, a família, os amigos desse jovem que partiu tão cedo, né, em função dessa violência inaceitável a todos nós. Doutor, vamos para o lado agora técnico, né? O senhor como psicólogo. O que acontece, o que passa na cabeça do ser humano numa situação dessa para chegar a esse cúmulo? Bom, em primeiro lugar, acho que seria importante mencionar a agressividade enquanto traço de caráter, né? A agressividade é um traço de caráter imutável. A pessoa é agressiva, ela vai ser agressiva sempre. O problema é o que vem atrás também dessa agressividade. Qual que é a estrutura de personalidade dessa pessoa? Ela tem uma classificação mental, como a gente chama, psiquicamente falando, psicologicamente falando, psiquiatricamente falando, neurótica, ou é uma concepção psicótica? Uma pessoa neurótica jamais faria aquilo ali. Além, então, veja, aquelas cenas ali em relação ao rapaz, que Deus o tenha e a sua família também, mostra, evidentemente, um prazer muito grande, um prazer sádico em matar. A minha impressão, vendo as cenas ali, claro que causa revolta, mas são de estruturas psicóticas, de personalidade, porque uma pessoa neurótica jamais parte para uma agressão. Uma pessoa... Doutor, desculpa, para nós leigos, a diferença básica entre psicótico e neurótico? Neurótico são as doenças emocionais, daquelas que você não encontra. Você chega no hospital, por exemplo, com uma síndrome do pânico. Você não vai ter testes ou exames que mostram que você tem alguma patologia. Então, são doenças emocionais que estão na sua mente. Então, tudo que é neurose tem cura. Tudo que é psicose não tem cura. A psicose são doenças morfológicas, psiquiátricas, mentais, onde a cura é inexistente. Então, o que é a neurose? Insônia, tensão, síndrome do pânico, porque a ansiedade não tem cura, tem controle. Mas a depressão psicológica, que é a depressão que vem de fora, a depressão exógena, que é o que todo mundo está vivendo hoje, a depressão pandêmica, né, por causa do vírus. Tudo isso é neurose. Preocupação, tudo isso cura. No ramo da psicose, psicopatia, esquizofrenia, sociopatia, enfim, e outras questões mais também nesse sentido. Então, tudo isso é imutável, porque o cérebro tem a fragmentação morfológica da questão. A agressividade, assassinatos, estupro e essas questões todas pertencem à esfera morfológica psiquiátrica, portanto, são incuráveis. Quer dizer, essas 3 pessoas aí que cometeram esse ato tão brutal, eles já tinham esse problema dentro deles e de uma hora para outra explode? Porque Exato. Até então, pelo que eu vi ali, são pessoas que trabalhavam, que tinham relacionamento com outro. Mesmo porque para trabalhar no quiosque de praia, você não pode ser um cara antipático, não. Né, agressivo, porque você vai espantar a clientela. Então, pelo que tudo indica ali, são pessoas que se conviviam bem com outro. Como é que chegou isso daí já estava dentro dela e explode como um vulcão, de repente? É clássico o psicótico ou o psicopata ser sociável, ser amável. Alguns são sedutores, não era o caso ali. Eles não têm, alguns são extremamente inteligentes. Agora, o que precisa? Você precisa de um estímulo externo. O estímulo externo da cobrança foi suficiente ali. E aí, aquele conteúdo que a gente chama em psiquiatria, aquele conteúdo que estava ali latente, se torna um conteúdo manifesto e a pessoa põe para fora aquilo que ela é. Agora, veja que ali foi foram ações intencionais. Era o prazer de matar. Produção, quando o doutor estiver falando, vamos colocar a imagem, principalmente naquela parte ali que dão pauladas no rapaz, para o doutor poder ilustrar aqui com um comentário dele, por favor. Pois não, doutor? Vai passar a imagem? Ele vai passar, mas o senhor já pode falar. Então, ali, a minha impressão, analisando a cena, foram pessoas que estavam aí deliberadamente mesmo, pelo prazer. E é importante falar que quando a gente fala em agressividade, seja contra a mulher ou qualquer outro desse caso, existe um prazer sádico da matança, do sofrimento, da aplicação da dor. Já tem uma parte ali para o senhor ver aqui, ó. Sim, tá vendo? Tem um tá em cima, praticamente segurando, né? E o outro deferindo ali a paulada. Exatamente. E um terceiro que estava ajudando, mas até saiu porque viu que o outro jovem já estava praticamente lá dominado. Isso. Né? Então, ali o que acontece? Ali você tem um conluio psiquiátrico totalmente intencional com o propósito de matar. Ali sabiam que o cara ia morrer.
Não era uma, não, foi sem querer. Não foi sem porque querer. às vezes vem, não, eu só queria assustar. Não. Né? É diferente. Nunca imaginei que pudesse chegar num ponto desse. Sempre Não. tem essa desculpa, né? É totalmente diferente. Aquilo que você um surto neurótico, por exemplo, uma pessoa neurótica, ela é mais fácil ela se machucar, ela gritar, ela chorar, ela puxar essa cortina, fazer alguma coisa assim. Quando você tem um surto psiquiátrico, é isso aí. Todo surto que envolve violência física é um surto psiquiátrico. E aquilo que você falou da arma de fogo, fantástico. Uma pessoa normal só vai atirar numa situação de defesa, e não é porque ela quis atirar. E mesmo assim, ela puxa a arma e ela pode não atirar. Ela corre o risco de ter essa arma subtraída e ser morta com a mesma arma que era dela. Aquilo ali não, aquilo ali foi intencional. Então é totalmente intencional pela maldade, e eu creio sim que é pela questão da cor e pela questão da etnia da pessoa, que é uma pena, né? Então eles devem ter visto aquela pessoa, a relação da xenofobia, né? Que é um ódio anormal contra estrangeiros, uma raiva muito grande contra estrangeiros, mas que eles percebem esse estrangeiro como sendo inferior, independente do país. Exato. Isso é geral, isso é Estados Unidos, Canadá, não importa. Então, o que acontece? Aí desconta na pessoa o ódio, e até mesmo por questões de projeções individuais, psicológicas, tipo, nossa, mas eu poderia estar no lugar desse cara, eu não queria ser esse cara. É uma questão de projeção negativa, vai lá e mata o cara realmente pelo prazer de se sentir superior. E me parece que não começou a discussão com um, aí foi chegando o segundo, o terceiro. Quer dizer, não foi ali no calor de uma discussão, outro que acabou na hora explodindo. É uma coisa que um ato contínuo. Sim, é totalmente ali, intencional. Né? Se tivesse uma pessoa ali que não tivesse esse tipo de ação, ele ia sair de perto. Ele sairia de perto. Exato. Porque você não consegue realmente... Eu ia procurar ajuda ou não se envolver. Exato, você não consegue se integrar nesse tipo de situação violenta. Então, a violência você tem que vir de dentro, o componente da agressividade, ele é sempre mutável, porém, ele é crescente, né? A aplicação da violência é sempre crescente e gradativamente vai subindo. É uma pena, enfim. A parte agora, eu queria passar para a doutora já, para falar sobre a parte legal do assunto, porque foi confirmado essa semana, a família do rapaz vai receber os direitos de exploração desse mesmo quiosque onde ele foi morto e onde ele trabalhou, e parece que além disso também vai receber um auxílio para saber como administrar, como gerir o quiosque, como conduzir, para a família ter um sustento. Inclusive o prefeito do Rio de Janeiro deu uma entrevista essa semana falando que já está tudo certo com a concessionária, que as coisas vão acontecer rapidamente e que eles vão ter essa assessoria profissional para poder gerir o negócio, para poder tocar em frente a vida deles e com uma ajuda significativa aí do governo. Que é lógico, nada repara a dor da morte desse jovem, principalmente para a família, nada. Nem todo o dinheiro do mundo repara essa dor. Mas, pelo menos, já foi uma atitude que demonstrou um pouco de boa vontade por parte das autoridades municipais do Rio de Janeiro para poder facilitar a vida dessa viúva, desses órfãos que vão ficar lá. Já estavam numa situação delicada, porque estão no Brasil, fugiram, né? Quer dizer, veja como é a coisa, foge da violência lá do Congo, achando que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, vai ter uma vida mais tranquila. E, infelizmente, acaba acontecendo isso daí. Eu queria passar, doutora, falar um pouquinho sobre os direitos dessa família e quais as penas também que essas pessoas que praticaram, esses bandidos que praticaram esse ato criminoso, quais as penas que recaem sobre eles? Então, nós temos aí um caso efetivamente de racismo e xenofobia. Porque existe uma diferença entre a injúria racial e o crime de racismo. O que é uma injúria racial? É tudo aquilo que ofende, que vai contra a dignidade, a honra da pessoa. Nós tivemos, há algum tempo atrás, acho que um jogador, se não me engano, do Grêmio, o goleiro, que uma torcedora estava na arquibancada. O goleiro do Santos que estava jogando contra o Grêmio, o Aranha. Eu me lembro. Eu lembro do Grêmio e uma torcedora... Ela gritou macaco. Gritou macaco. Isso é uma injúria racial. Por quê? Porque isso ofende a dignidade. Tanto que essa torcedora, ela foi demitida da empresa que ela trabalhava. Inclusive a moça era dentista, me parece, né? Ela foi demitida. Por quê? Porque hoje, inclusive, o mundo corporativo, ele não permite mais esse tipo de discriminação.
Quando a gente fala de crime de racismo, é quando eu tenho uma conduta violenta, como nós tivemos aí. Exato. E o que mais me deixa perplexa, doutor, é que se nós observarmos as imagens... Isso, os ótimo, homens deixa a tela que assim. estão Não, batendo, como estava, dividido entre né? 3, por favor. Os homens que estão agredindo são negros. Também tem isso. Exatamente, Então, assim, hoje, né, o crime de racismo, e tanto o crime de racismo quanto o crime de injúria, existe previsão no Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º, que fala da questão da injúria racial, e a Lei 7716 de 89, que fala do crime de racismo. O crime de racismo, ele é punido com pena de detenção. E é um crime que a gente chama que ele é imprescritível e inafiançável. Então, esse crime pode passar 100 anos, ele vai ser cobrado, o autor do crime vai ser punido. E ele não pode pagar fiança, ele não pode chegar lá na delegacia e falar, não, então você bateu de paulada, você paga 50 mil que está tudo certo. Não, são crimes que são imprescritíveis e inafiançáveis. E nesse caso, alguém precisava se responsabilizar e tomar para si essa responsabilidade. No caso, o Estado fez isso. Porque a família poderia, sim, ter entrado com uma ação, né, pelo ato, pela violência, pedir uma indenização até para o próprio Estado, mas o Estado se adiantou. Ainda que não haja, né, uma indenização que pague, não é o quiosque que foi dado para a família que vai reparar a perda. Não tem dinheiro que compre a vida de volta. Né? Mas alguém precisa ser responsabilizado. E com certeza, os 3 agressores que estão já presos preventivamente, eles serão julgados e condenados. Isso não tem como, vamos dizer assim, não tem como fugir dessa questão. E hoje, infelizmente, é muito comum continuarmos vendo cenas como essas, porque nós trazemos essa questão desse racismo estrutural. Nós tivemos, algum tempo atrás, o caso do Carrefour, né, dos seguranças que deram um mata-leão. Então, assim, o número de mulheres negras que são assassinadas todos os dias. Tem também a agravante dele ser um imigrante, dele ser um congolês. Então, isso tudo, e como o doutor falou, é uma explosão de ódio muito grande. E hoje esse tipo de violência, esse tipo de crime, ele repercute muito, mas ele é punido. Existe uma necessidade de se punir com mais efetividade. Porque senão não tem efeito de inibir, né? Porque exatamente, exatamente. Aqui, pior das hipóteses, vou ficar um tempinho lá, pago uma fiança e está resolvido. Eu queria antes passar para a Rivane, que ela já vai dar a parcial da pesquisa, nós vamos pôr aqui no telão e algumas opiniões, mas eu queria saber, doutor, o senhor acha que essa violência contra ele aconteceu em função dele ser negro e congolês ou não? Se fosse um brasileiro branco, aconteceria a mesma coisa? Não, eu acho que ali foi realmente pela questão da pele e do país de origem, não tenha sombra de dúvida nenhuma. Principalmente porque ela falou bem, ela observou bem ali, que alguns... Não sei, eram todos negros que estavam batendo? Eu acredito que sim. Pelo que se vê daqui, eles tinham uma pele escura. Eles projetam na vítima a própria sensação de inferioridade deles, enquanto negros, porque eles assim se acham. Isso veja, tom de pele não determina a inteligência, não determina a capacidade, não determina nada disso. Mas acho que, até em função da cor de pele, eu acho que foi mais pelo fato de ser congolês, né? Também, porque muito, existe sim, aquela sensação, como o senhor falou, não é só aqui no Brasil, não, em todos os países. A gente que viaja muito, de repente, você chega em um lugar, quando mas você é brasileiro, você nota que o tratamento o ódio, muda. Né? A xenofobia é a aversão a estrangeiros e é uma patologia séria. Tudo que é fobia é patologia, né? Então, a xenofobia, né, fobia é aversão, medo, alguma coisa assim. Pode ser medo ou aversão, nesse caso é aversão.
e o xeno, que é estrangeiros em grego. Então, veja, ali foi uma duplicidade de fatores irreais, fatores realmente fúteis, mas que na cabeça daquelas pessoas estavam, psiquiatricamente falando, seria assim: estamos cumprindo a nossa missão de destruir o outro. É isso. Doutora, Então, na opinião da senhora, aconteceu por ele ser negro e congolês, ou se fosse um brasileiro branco aconteceria a mesma coisa? Jamais aconteceria com um branco brasileiro. Né? Pela minha experiência no direito, pela minha experiência enquanto advogada trabalhando com causas raciais, enfim, foi pela cor da pele, foi por ser estrangeiro, foi principalmente por ser congolês. E foi o que o doutor falou, dependendo de onde você vai, para onde você viaja, você é brasileiro, como quem diz, né? E às vezes, muitas vezes, até independente da situação econômica. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas aquele é pobre. Não. A gente que viaja muito sabe, mesmo você tendo uma condição econômica razoável ou boa, até superior àquelas pessoas que estão conversando com você, só pelo fato de você não ser do país de origem, principalmente na Europa. Principalmente na Europa. Você vê que o tratamento dá uma mudada. Mas, Rivânia, primeiro a sua opinião e depois você vai falar parcial para a gente também como está a pesquisa. Doutor, é muito difícil, né? Eu acho que nós avançamos em muitos aspectos, mas regredimos a cada dia no que diz respeito à violência, racismo, à xenofobia. É assustador o que tem acontecido. E eu penso que esses homens que já estavam predispostos a fazerem isso, como o doutor falou, eles fariam com quem aparecesse ali e arrumasse confusão. Mas o fato de ser negro, estrangeiro, congolês, foi um agravante, foi uma coisa que facilitou para que aquilo acontecesse, né? O racismo grita, pede socorro, e a gente não sabe mais o que fazer. E o senhor, eu estava observando, no começo do programa o senhor falou que fica revoltado cada vez que assiste. E eu acho que isso é o que ainda... Eu me arrepio falando. Enquanto houver essa revolta dentro de nós, enquanto esse inconformismo fizer parte, eu ainda acredito que haja uma solução, que a gente possa buscar, que a gente possa discutir a respeito. Porque quando isso se transformar em algo normal, esquece. A humanidade não tem mais solução. Como falava, né? O Martin Luther King, ele falou... Eu não me preocupo com o grito dos injustos, né? Exato. Me preocupo com o silêncio dos justos. Exato. Porque só nós podemos mudar essa situação. Só as nossas atitudes e nossas atitudes contundentes é que pode mudar essa situação. Mas, Ivana, vamos na... Queria, se já estiver na tela aqui, vamos colocar... tá aqui. A parcial e também, depois da parcial, você já lê algumas opiniões. A violência contra o jovem congolês foi cometida em função da raça e por ser imigrante? 45% acha que sim e 55% acha que não. Olha, uma surpresa para a minha pesquisa. Eu achei que o resultado ia ser diferente, mas essa é a primeira parcial. Então, 45% acha que não, que essa violência cometida não tem nada a ver com a raça dele por ele ser imigrante. E 55%... Desculpe, 45% acha que sim, que essa violência cometida é em função da raça e por ele ser imigrante, e 55% não, acha que não tem nada a ver. Mas você pode continuar votando, essa é a primeira parcial, daqui a pouquinho atualiza e a Rivânia vai com a opinião dos telespectadores. A opinião dos telespectadores confirma a parcial, viu, doutora? A maioria acha que não tem a ver com racismo. A Meirelles Vani diz, na minha opinião, não seria um caso de racismo e sim de crueldade e loucura. Essas pessoas seriam capazes de cometer esse crime com qualquer outra pessoa. O Paulo Vitor Barros diz, boa noite, doutor Denis. Eu penso que absolutamente nada justifica tamanha brutalidade contra a vida do jovem congolês. Poderia ser um brasileiro ou alguém de uma outra nacionalidade. O respeito precisa ser a base de tudo nessa vida, principalmente quando se trata de um ser semelhante. Eu sou contra qualquer que seja tamanha falta de empatia e respeito. É revoltante essa situação no Brasil.
Não é o primeiro caso e, infelizmente, não será o último. Mas se é que eu posso fazer um apelo ao Brasil e ao mundo, é esse. Respeitem mais a diferença dos outros e, assim, a gente poderá contribuir com uma sociedade menos violenta. É o pedido do Paulo e é o apelo da maioria das pessoas, né? O Nilcinho Jesus, ele pede aquilo que a maioria dos brasileiros também pede, investigação, né? Nós vivemos um outro problema na sociedade que é a impunidade. E o Nilcinho pede, na minha opinião, deve ser investigado o caso do congolês, porque tem várias verdades nessa história. Porque, ao que parece, o congolês foi cobrar uma dívida e nisso acabou sendo assassinado. E, doutor, tem muitas mensagens aqui ainda. Mande a sua mensagem para a gente poder ler aqui. Então, continue aqui mandando sua mensagem. Daqui a pouco a Rivânia volta com outra parcial, também com a sua opinião. Eu queria rodar a matéria tema do programa, o Povo Fala, aliás, o Povo Fala agora sobre esse tema. E na sequência, eu já vou falar com o nosso amigo e o competente Dr. Eude Lobo, que já está no VMix. Logo na sequência do Povo Fala, a gente conversa com ele. Pode rodar, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre os crimes cometidos contra negros e estrangeiros, como o caso de Moise. Você acha que esse crime aconteceu por conta da origem e da raça dele? Não, eu acredito que não. Eu acho que é uma desinformação e uma intolerância que está havendo na sociedade como um todo, independente da raça ou da cor. Sim, acho que foi por conta da raça, sim, né? Pelo ser negro, tal, pobre, né? E aí a gente tem tido muitos crimes nesse sentido, né? De que por conta da raça, vários crimes desses vêm acontecendo. Também, né? Eu acho que ele foi vítima, sim, de preconceito. E se tivesse sido uma outra pessoa com uma outra característica de cor e de comportamento, talvez ele não tivesse sido agredido dessa maneira. Para mim, com certeza, ele sofreu muito em relação a ser um angolano, estar fora do país e ser negro. As duas coisas ao mesmo tempo. Porque primeiro, pela origem. E segundo, pela cobrança que ele foi fazer. Não sei se foi cobrança ou não, mas juntou uma coisa com a outra e acabou acontecendo. E é uma coisa que eu acho muito chato, né? Porque a gente estamos aqui para acolher as pessoas. E não para fazer o que foi feito da maneira que foi feito com ele. Eu achei um absurdo. Se ele fosse brasileiro, você acha que teria acontecido da mesma forma? Negro, brasileiro, homem, desempregado, sim. Em sendo negro, acho que sim. Acho que não mudaria, né? Talvez não tivesse sido tão violento, mas eu acho que não mudaria. Teria acontecido sim. Pela cor negra, eu acho que sim. Talvez pudesse ter sido da mesma forma. Poderia ter acontecido se fosse negro. Talvez se fosse um branco, de olhos azuis, né? Com comportamento, ele não teria sofrido. E na sua opinião, o crime cometido contra essas pessoas aconteceria da mesma forma se fossem brasileiros? Só de seguir, vamos corrigir um equívoco aí na matéria. Esse rapaz que foi alvejado aí pelo vizinho, ele é brasileiro. Então, o congolês, logicamente, não é, mas esse rapaz aí que recebeu, né? Foi morto devido aos disparos do vizinho, desse oficial da Marinha. Ele é brasileiro. Mas eu queria já passar agora ao nosso querido doutor Eude Lobo, ele é psiquiatra forense e vai falar sobre o assunto. Boa noite, doutor. Prazer em revê-lo. Prazer, pastor doutor Denis. Prazer, colegas da bancada e todos os seus telespectadores. Prazer e gratidão mais uma vez estar contigo, pastor Denis. Doutor, já conversamos aqui um pouquinho sobre o tema, o senhor estava acompanhando. O senhor atua Sim. muito na área forense, né? Na área de crimes violentos, etc. O que o senhor teria a acrescentar, o que o senhor teria a mais a explicar, a ponderar sobre esse assunto que abalou a opinião pública brasileira? Pastor doutor Denis, em primeiro lugar, eu queria fazer aquela leitura que a criminalidade, ela é sempre multifatorial, ou seja, pela combinação de mais de um fator causal que leva ao homicídio. E pegando carona com o resultado da parcial que a querida Rivânia mostrou, que até o senhor ficou surpreso, qual que é a minha leitura psiquiátrica forense? Que as pessoas, em sua maioria, não acharam que o motivo principal seja a questão da xenofobia.
Porque na opinião pública, que nós temos contato no dia a dia, o principal fator gerador de violência, Dr. Denis, é a sensação de impunidade. É a quase certeza dos autores de crimes, inclusive crimes dolosos contra a vida, inclusive homicídios, que não vão ter punição ou que vão ter uma punição parcial e que na maioria das vezes, muitas vezes, nem vai ser descoberta. Então eu colocaria como principal fator a sensação dos autores pela impunidade e, em segundo lugar, a questão da xenofobia. A xenofobia, eu entendo que ela, de fato, foi um fator de vulnerabilidade, foi um fator de risco para esse crime em relação à vítima. Tanto é que um indício forte disso é que as autoridades imediatamente já reagiram, colocando algumas oportunidades, como se amortecesse essa situação de um imigrante ter sofrido a mais grave e a mais extrema das violências. Doutor, só queria aproveitar a participação do senhor, também falar um pouquinho sobre esse outro caso lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que o vizinho matou o outro. E aí a dúvida que se tem é a seguinte, ele diz que confundiu o vizinho com um assaltante e por estar armado, né, um sargento, estava armado em casa, disparou, acabou matando o vizinho. Será que se esse vizinho fosse branco, teria acontecido isso também? Olha, pastor, é difícil dar essa resposta de maneira, digamos, tecnicamente responsável e isenta. Novamente, eu vou lançar a opinião técnica que é multifatorial e, novamente, a avaliação se repete que a cor negra é um fator muito importante de vulnerabilidade, de risco para as vítimas, mas não pode ser considerado o principal. Eu não considero o principal nem em um caso, nem em o outro. No caso, a doutora que colocou esse ponto, também a gente já falou sobre isso, os agressores, os assassinos, melhor dizendo, né, desse jovem, também eram de pele escura, da raça negra, negros. Então, como é que se trabalha na cabeça dessas pessoas? Ali a raiva foi focalizada no fato dele ser um imigrante? Olha, pastor Denis, eu continuo entendendo que é só um fator. Na minha análise técnica como psiquiatra forense, ali nós sempre avaliamos os agressores sobre dois aspectos. Ou as pessoas que estão cometendo crime, no caso cometeram, ou tinham condição de entender o que estavam fazendo e tinham condição de se controlar com o que estavam fazendo, ou não tem essa condição. Ao avaliar o vídeo, ao verificar a imagem, na nossa análise técnica, esses autores, eles tinham tanto a condição de entender, tanto é que a violência foi, pelo menos o que está sendo divulgado, a partir de uma causa, de um fator, que seria um acerto econômico. E segundo, as pessoas tinham características que podiam se controlar. Porque qual é a característica da violência das pessoas que têm algum adoecimento ou alguma incapacidade de se controlar nas atitudes agressivas? É quando a atitude ela é explosiva em pouco tempo e bem limitada. Quando a prática do crime de maneira sequencial, em alguns minutos, vários minutos, é uma demonstração que as pessoas tinham a capacidade tanto de entender como de controlar. E um fator até agora, pastor, Dr. Denis, não falado, e que geralmente preocupa muito mesmo nós da comunidade científica, da psiquiatria forense, da psicologia jurídica, é a questão dos altos índices de dependência química no Brasil. Como, por exemplo, 10% da população adulta ter critérios para dependência de álcool, aproximadamente 0,5% a 1% da população ter critérios para dependência de cocaína. São substâncias que, no Brasil, pelo fato de serem, infelizmente, de muito fácil acesso e de muito baixo custo, funcionando como um fator muito importante para aumentar
o risco de violência. E a dependência química e o uso tanto de álcool como de drogas, pastor Denis, sendo fator de risco tanto para a pessoa se tornar vítima de crimes violentos, como, por exemplo, cair de um andaime, ser acidentado por um veículo, como também de ser autor, ser réu de situações de homicídio e de crimes dolosos contra a vida. Doutor, se o senhor puder continuar com a gente mais um minutinho, eu vou passar aos nossos convidados, nós voltamos a falar com o senhor. Doutor, eu queria agora passar essa situação do outro caso do Rio de Janeiro, do vizinho, porque o que eu acho um pouco estranho, muito estranho nessa história, normalmente se conhece seu vizinho, né? Quando é prédio, às vezes você não conhece, porque mora no andar, no outro você encontra ali no elevador, na garagem. Mas morando em casa, você conhece seu vizinho, né? Você pode não ter uma amizade, mas você conhece, ó. Quem mora aqui é o seu Zé, que é casado com a dona Maria, que tem 2 filhos, etc. E você, mais ou menos, também conhece os costumes, né, da casa ao lado. Ó, que esse pessoal acorda muito cedo, ele trabalha cedo, ou ele trabalha até tarde e acorda mais tarde. Quer dizer, existe, principalmente nessas regiões do Rio de Janeiro, São Gonçalo, etc., que eu conheço ali, esse pedaço, existe essa interação entre os vizinhos. Quando ele fala que ele realizou o disparo porque ele confundiu o vizinho que estava passando ali entre o quintal dele e do vizinho, essa história fecha? Olha, a gente vive realmente no Brasil uma situação de violência, acho que cada vez mais crescente, cada vez mais, infelizmente, atuante, né? O que o colega falou aí de droga, eu concordo com ele, a droga também aumenta a violência. A droga associada ao álcool, ela inibe o superego, quer dizer, você fica sem a censura, né? No caso anterior ali, eu não percebo uma questão de droga nem de álcool e nem de um transtorno do controle do impulso. Ali foi intencional. Se o cara ele fosse branco, no caso do Rio, eles poderiam até aplicar a mesma violência, mas eles não teriam o prazer tão profundo quanto foi esse. Nesse segundo caso, eu entendo que as pessoas estão muito cansadas da violência. Então, às vezes, ele pode ter tido algum tipo de delírio ali, ele pode ter tido alguma alucinação visual, ele pode ter enxergado um objeto não existente na mão da pessoa, independente da cor ou não, e quer saber, eu vou fazer o disparo porque a lei não cumpre o seu papel, então eu vou cumprir o meu papel. Na Flórida, por exemplo, que o senhor mora, e eu também tenho negócios ali nos Estados Unidos, existe uma lei que chama a lei dos 3 delitos. Você comete um primeiro delito, não importa qual seja, uma manteiga que você roubou no supermercado. O segundo delito, você deu um tapa na cara de alguém. Quando você cometeu o terceiro delito, está aqui um advogado do meu lado que vai entender muito mais do que eu, quando você cometer o terceiro delito, é prisão perpétua, sem chance de prorrogo, quer dizer, sem chance de condicional. Como era na Califórnia, revogaram, teve um plebiscito, essa lei foi revogada na Califórnia. Califórnia está um caos. Sim, exato. Um caos. Você não conhece a lei? consegue se andar mais na Califórnia. Roubo aumentou, os delitos aumentaram de uma maneira assim assombrosa. Só fazendo esse parênteses. Então, sim, e esse cara, ao efetuar o disparo, ele está dando uma vazão por uma lei que não existe. Quer saber? Eu vou fazer a lei. Então, é um esgotamento mental máximo que essa pessoa tem. Né? Quer saber? Eu vou fazer a lei. Estou cansado de bandido, estou cansado de assassinato, estou cansado de estuprador, estou cansado disso, daquilo. Ele vai lá e mata sem ter a certeza se a pessoa era ou não. Infelizmente, existe um preconceito, e preconceito sempre é prejudicial. O próprio nome já diz, preconceito. O preconceito ele é absorvido de ideias irreais, de preconcepções inexistentes, mas infelizmente funcional. Seja aqui, seja na Europa, nos Estados Unidos, não importa onde seja. Então, quando ele faz esse disparo, na minha leitura psicológica, psicanalítica, que é a linha que eu sigo, eu vejo ali que ele faz isso como uma ação para dar uma resposta até para a própria lei inexistente. Eu vou lá e eu vou resolver a parada, sem checar antes se a pessoa era ou não um delinquente. Falando em lei, já passo para a senhora. Como é o processamento desse ato perante a justiça? Não vamos nem falar das excludentes agora, né? Porque ele também já está preso. Mas como é esse processamento? Ele provavelmente, né, como já falou, que houve uma confusão. Até que ponto existe essa excludente ou não, doutor? Então, nós temos aí
Nós não temos, nesse caso, provas materiais do crime. Nós temos a arma do crime, mas nós não temos testemunhas, nós temos algumas câmeras que filmaram. Então, assim, a justiça, né, desculpa, ao processar esse crime, ao julgar esse crime, ela vai trabalhar com as evidências que ela tem. Então, ele pode ser inocentado ou ele pode ser julgado com uma pena mais leve ou com uma pena maior. Se houvesse uma imagem de uma possível discussão ou uma testemunha que ouviu alguma coisa ou que, anterior ao fato, soube-se que houve anteriormente uma discussão entre os dois, que havia, de repente, uma indiferença ou teve algum problema ali onde moravam, parece-me que é um condomíniozinho pequeno de casas, então aí ficaria mais fácil, entre aspas, né, vamos usar uma linguagem mais clara, para que se apure o que realmente aconteceu. Porque ele não nega a autoria, né? Ele não nega a autoria. Ele não nega. Ele fala, olha, eu fiz o disparo, só que eu confundi. Eu vi uma pessoa vindo em direção ao meu quintal à noite, parece que ele tinha um volume na mão. Eu pensei que fosse uma arma ou algo que pudesse entrar na minha casa com a minha família. Então eu efetuei os disparos. Como também ele não menciona, pelo menos até agora eu não vi, ele não menciona que ele tenha já sofrido qualquer tipo de problema com o vizinho, discussão, nem o pessoal ali envolvido comentou sobre isso. Então, hoje está se tratando como exatamente isso, né? Foi uma confusão, ele confundiu e, como o doutor falou, essa história de todo mundo já está ali com o pavio curto para a coisa. O senhor quer acrescentar alguma coisa, por favor? Então, existe também uma outra terminologia em psicologia que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, que também poderia ser uma das causas ali. Independente dele ter mencionado ou não algum caso previamente ali, acontecido na vida dele, um transtorno de estresse pós-traumático, que é o que todo mundo está vivendo, pode fazer também esse tipo de ação, até para ele se proteger. E veja, aquilo que a gente falou, ele pode ter tido uma alucinação visual ali, enxergar alguma coisa que não existe, até por um pânico, até por um momento ali de desespero pessoal, nossa, é um assaltante. E pode até ser, se a gente for até mais fundo numa análise, ele pode até nem ter reparado que o rapaz ali era de cor. Não dá para saber. Aí o que ele viu, aí realmente tem que fazer uma enquete, tem que fazer uma avaliação psicológica e psiquiátrica para saber. Investigação, né, técnica. Sim, claro. Né, tem questionários para isso e são questionáririos infalíveis, especialmente testes projetivos. Teste projetivo não tem como você adulterar, você não mente em teste projetivo, né? Isso é inexistente. Teste projetivo é simplesmente 101% de fidelidade absoluta, né? Então, pode ser várias coisas ali, mas eu acho que um transtorno de estresse pós-traumático é suscetível, uma alucinação visual é suscetível, e até aquela resposta para a sociedade pelo medo existente, né? Nossa, eu estou cansado de assalto. Então ele vai lá, ele extravasa realmente. É errado, não é certo, né? Mas é um fator. Sim, ele tinha que fazer isso se ele fosse ameaçado, não gratuitamente. Existe uma grande diferença, aquilo que eu falei. Uma pessoa de bem, mesmo armada, o cérebro dela não está programado para o mal. O cérebro dela não está programado para o crime. A arma não atira sozinha. Né? De jeito nenhum. Isso não existe, nem em bebê. Então, na realidade, uma pessoa quando... Veja, o assassino, eu estudo muito serial killer, eu tenho até terminando um livro sobre isso agora, entre os vários que eu tenho. Mas o serial killer, ele tem prazer de matar. A gratificação sexual do serial killer e dos assassinos, exatamente. Matar, não é nem no ato sexual. É puxar, exatamente, é puxar o gatilho. Aí ele tem um orgasmo mental, me perdoe a palavra, mas ele tem um orgasmo mental, não ele qualquer meliante, né? Então eles fazem isso propositalmente. As pessoas de bem armadas que acham que vão se defender, não é bem assim que funciona. Você não está num stand de tiro, você não está num ringue de jiu-jitsu, onde o oponente está se preparando, você também. Um assalto na rua, e eu faço parte, eu sou esportista, minha vida inteira eu levantei peso, ganhei vários
títulos na categoria, sou lutador e posso te falar que se eu for assaltado na rua, eu não vou reagir. Porque a probabilidade de eu morrer é 102%. Mesmo sabendo lutar e mesmo sabendo me defender. O fator surpresa está do outro lado. Exato, exato. Ivânia, eu queria a sua opinião sobre esse caso do vizinho no Rio e também já a participação dos telespectadores e pediria para colocar no telão a nossa segunda parcial da pesquisa. Por favor, Ivânia. Doutor, esse caso reflete várias coisas, né? Reflete o desespero das pessoas por uma solução, já que ninguém faz nada, eu vou fazer, né? O despreparo, né, que eu não preciso nem acrescentar, o doutor e a doutora já falaram muito bem sobre isso. E ainda, infelizmente, eu ainda acho que existe também um pouco de racismo. O fato de ser negro, a gente tem uma frase muito, muito triste, né, que a gente ouve por aí há muitos anos, né? Negro parado é suspeito, correndo é bandido. E infelizmente, isso é muito real e é muito vivo ainda. Né? Então, são casos completamente diferentes, o do congolês e o do vizinho, mas ambos têm sim o racismo como um agravante nessa história, lamentavelmente, doutor. Então vamos lá, a pesquisa aqui acho que está dando uma atualizada. Não, está igual ainda? Não mudou? A violência contra o jovem congolês foi... agora mudou. Deu uma mudada. Foi cometida em função da raça e por ser imigrante? 47% das pessoas acham que sim. Isso daí está ligado à raça negra, ao fato dele ser da raça negra e também por ser imigrante. 53% acha que não tem nada a ver, que isso aconteceria também se ele fosse branco, brasileiro, etc. Ivânia, mais uma opinião, algumas opiniões dos nossos telespectadores. Vamos lá. Galeria de Fofurices e a Zuleika, ela está dizendo, com certeza não foi por racismo nem por ser estrangeiro. Na minha opinião, se fosse um brasileiro branco ou estrangeiro branco, aconteceria do mesmo jeito. O problema é a maldade do coração do ser humano, caráter, e não é por ser Rio de Janeiro. Claro que a região também soma com os acontecimentos, mas acredito que a maldade está no coração. As pessoas estão sem um pingo de limite, perderam respeito por todas as autoridades e pelo ser humano. Lamentáveis essas cenas. Desculpe, Ivânia, olha, já mudou. Mudou. 50, meio a meio, agora empate mesmo, não é nada empate técnico, empate mesmo. 50% acho que foi em função dele ser negro e imigrante, 50% acho que não. Pode continuar, por favor. O Moacir Victor Minerbo diz, na minha opinião, cada caso é um caso e deve ser investigado como tal. A violência é abominável em qualquer nível de gravidade. O Alves da Silva Guilherme diz, discordo quando o crime não é investigado com cuidado. Não houve xenofobia no caso de Moise, ou seja, os assassinos não espancaram porque ele era estrangeiro e nem porque era negro, mas sim por falta de controle emocional. Exemplo, quando uma mulher é assaltada por bandidos e ela não está sendo assaltada porque é mulher, mas sim porque o bandido observa que ela está em um local com mais chances de praticar o assalto. E aí ele também não enxerga o feminicídio. Pelo que deu para entender aqui, ele acredita que é um problema do ser humano mesmo. Quando é assassino e sai para matar, ele vai matar independente de qualquer coisa. A Rita de Cássia Torre. A minha opinião é que foi algo revoltante. Esses caras ainda têm a desfaçatez de dizer que não pretendiam matar. Se não pretendiam matar, por que o amarraram na cadeira e pegaram com pedaços de madeira para bater? E ainda mais, mesmo depois de ele estar desmaiado, continuaram a bater. E se isso não é a intenção de matar, não sei o que é. Eu acho que é importante a gente lembrar também, doutor, que é uma outra coisa que dói pensar. Entre o começo do espancamento, começo das agressões, até o momento em que ele foi socorrido, foram cerca de 3 horas aguardando atendimento. Não, inclusive a polícia não foi chamada, né? Exatamente. Uma viatura que estava passando ali da polícia militar, viu o tumulto, parou. E aí foi ver o que estava acontecendo, que nem não tinham chamado nem SAMU, nem viatura da polícia para o acontecimento. E agora, dentro da sua opinião, lógico, é sempre importante a opinião do nosso telespectador, mas eu queria colocar uma outra pergunta, principalmente para essa última opinião. Será que se quem estivesse lá cobrando os serviços fosse um advogado, um engenheiro que prestou algum serviço a ele, será que a reação teria sido igual? Mesmo que o advogado, o engenheiro, fosse lá gritando, ameaçando, eu venho aqui, me paga agora. Será que a reação teria sido igual? Para a gente pensar um pouquinho, né, na fila do banco. Eu queria passar novamente ao doutor Eudes, se estiver no ponto, já me despedi dele.
agradecendo a participação. E, doutor, se o senhor tiver algum outro ponto a acrescentar, tanto no caso de São Gonçalo quanto no caso lá do Rio de Janeiro, por favor, fique à vontade. Pastor, doutor Denis, mais uma vez, então, a gratidão pelo convite, pela lembrança, a oportunidade Prazer de é nosso. colocar aqui as nossas opiniões técnicas. Então, não tenho a acrescentar e compreendo que a enquete continuou reverberando no sentido que trata-se de uma questão importante da temática xenofóbica, mas muito mais importante é a sensação de impunidade que as pessoas vivem, de praticar justiça com a própria mão, de agir de maneira agressiva, no entendimento, na perspectiva que não vão receber punição nenhuma. E quero me manifestar em relação à última pergunta que o senhor fez, se a cobrança tivesse sido feita por um advogado, por um engenheiro, por um contador, por uma pessoa de nível de formação universitária, de um nível de formação superior, se teria sido um tratamento diferente. Eu acho que sim, que o tratamento teria sido diferente, teria sido mais respeitoso e não teria tido, de maneira geral, esse desfecho tão desfavorável. Essa é a minha opinião final. Doutor, muito obrigado pela participação, Deus abençoe, um bom final de noite para o senhor. Amém. Eu queria voltar aqui, parece que teve uma outra alteração aqui. Vamos já encerrar nossa pesquisa e daqui a pouco eu vou passar os nossos convidados, já o horário está estourando aqui. Então, encerramento da nossa pesquisa aqui. A violência contra o jovem congolês foi cometida em função da raça e por ser imigrante? 49% acha que sim e 51% acha que não. Vitória apertadíssima daquelas pessoas que acham que não aconteceu em função nem da raça e nem da xenofobia, nem pelo fato dele ser imigrante. Mas o importante é sempre a sua opinião. A pesquisa de hoje terminou, o resultado final você já está vendo aí. Eu já vou passar aqui aos nossos convidados. Doutor, prazer enorme recebê-lo aqui. Coloco aqui para suas considerações finais e foi um prazer poder contar com a sua presença aqui. Pastor, obrigado. Parabéns aí pela simpatia, pela capacidade. Realmente naturais, isso é muito gostoso de ver, né? Eu acho que realmente as pessoas poderiam ter um pouco mais de consciência. Para aquelas que podem ter consciência, que não é o caso daqueles caras ali, seria muito mais interessante. Eu acho que todo psicopata, toda pessoa que tem realmente um desvio ali, seja ele de maldade, lembrando que a psicopatia necessariamente não inclui a maldade. Você pode ser um psicopata e não ser uma pessoa má, mas você pode ser uma pessoa má, você pode ser uma pessoa assassina sem você ser um psicopata. E aí é mais uma questão ali de alma mesmo, foge um pouco da ciência, foge do espectro da psiquiatria, do espectro da psicologia, e é uma pessoa que já nasceu com a índole má. Tá? Você pode ser isso e ter o prazer de matar. Como você pode ter um psicopata e ter o prazer de matar? Então, se as leis fossem, está aqui um advogado do meu lado, se as leis fossem mais punitivas, eu acho que coibiria um pouco mais. Todo psicopata, ele não gosta, ou mesmo uma pessoa má, não gostam de ser pegos, porque eles precisam e necessitam continuar aplicando as suas ações de violência. Então, se aquela pessoa ali fosse uma outra pessoa, fosse uma advogada, fosse um arquiteto, fosse não sei o quê, eles teriam medo, eles poderiam fazer, mas eles pensariam duas vezes antes, porque eles teriam medo das sanções que eles poderiam receber. Que vai impedir Exatamente. A continuidade Exato, porque a outra pessoa tem recurso, olha, mas ele ou ela pode contratar um advogado, pode fazer isso, pode fazer aquilo, então eu vou me ferrar. E aí ele consegue pensar, ele pode entrar em momentos que a gente chama de momentos suspensos de agressividade, ele segura um pouco a onda ali e depois ele parte para uma outra agressão, para uma outra pessoa, para ele não ser punido. Agora, naquele caso, nossa, o cara não é ninguém. Quer dizer, isso que passa na cabeça dele, que é triste. Mas o cara não é ninguém, ele é um coitado, é um estrangeiro, eu vou lascar a pau porque não vai acontecer nada comigo. E aí o que o colega psiquiatra falou, realmente, a sensação de impunidade é um fator muito agravante. Também existe, mas para aquelas pessoas que têm já a tendência em praticar o mal. Para aquelas que não têm a tendência, só vai praticar o mal, só vai fazer uma ação agressiva numa situação de defesa. E mesmo assim, ela ainda pode avaliar aquilo que eu falei para o senhor. Eu sou um cara do esporte, conheço várias pessoas muito mais capacitadas do que eu, que também não reagiriam numa situação de violência. Doutor, muito obrigado, foi um prazer. Todo meu. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora, passo as suas considerações finais. Muito obrigada, doutor Denis, foi um prazer. E realmente essa questão da impunidade, ela ainda existe.
E muitas vezes as pessoas que sofrem, por exemplo, uma injúria racial, né, ou mesmo um crime racial, por medo elas deixam de procurar uma delegacia, deixam de procurar o Ministério Público para que possam relatar o ocorrido. Então, infelizmente, nós temos essa cultura da impunidade, essa questão do país, do jeitinho, que dá um jeitinho em tudo, né? Ah, eu tenho dinheiro, então assim, se eu fizer alguma coisa, ou eu sou militar, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, eu dou um jeitinho e a minha pena vai ser menor, ou eu não serei processado. Então, é importante essa fala, essa abertura aqui no programa Na Sua Opinião para temas tão importantes. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer, uma grande honra estar aqui. Prazer foi nosso. Rivânia, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Sua palavra final, suas considerações também, você que vive, você que trabalha muito, né, na matéria no dia a dia, né? Sim, sim. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E pegando o gancho aqui do jeitinho, doutora, está em casa? Aproveita, já que o Brasil é o país do jeitinho, aproveita e dá um jeitinho de ser diferente. Dá um jeitinho de fazer a diferença, dá um jeitinho de não se acostumar com a violência, de não se acostumar com ofensas, de não passar na rua e achar normal uma discussão. Faça a diferença, faça alguma coisa, se coloque no lugar do outro. A gente precisa de empatia, a gente precisa de amor. Os valores que estão invertidos há tanto tempo, o que passou, passou. A gente pode começar a mudar hoje, não interessa o que foi ontem, o que foi 5 minutos atrás. A gente tem sim que dar um jeitinho, mas de ser diferente, de fazer a diferença. Cabe a nós, a cada um de nós, a mudança e um pouco mais de justiça, um pouco mais de dignidade. E é isso que, na verdade, eu peço para que a gente não se conforme nunca, que a gente continue se revoltando e agindo, porque só se revoltar também não adianta, né, doutor? Obrigado, Rivânia. Eu que agradeço. Até a próxima. Se você perdeu um pedaço do programa, se você quer assistir novamente, se você quer assistir algum programa que já foi veiculado, basta você acessar o nosso canal no YouTube, está aparecendo aí na tela, Programa Na Sua Opinião. Lá você encontra todos os programas já veiculados. E querendo Deus, na próxima quinta-feira estaremos novamente ao vivo com mais um tema polêmico. Programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.